Permettez-moi tout d'abord de remercier le président des États-Unis. África é um continente diverso, rico em cultura e potencial humano, mas ainda assim, nos últimos 5 anos, vários países africanos têm enfrentado desafios sérios ligados à forma como o poder é exercido. Em alguns casos, líderes permanecem no governo por longos períodos, alteram leis para se manter no cargo e limitam o espaço da oposição e da sociedade civil. Neste vídeo, vamos falar de alguns líderes africanos mais associados a práticas autoritárias nos últimos 5 anos. Mas antes de tudo, convido você a deixar o seu like, subscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perderes mais nenhum vídeo. Yoweri Museveni governa Uganda desde 1986. São quase 40 anos no poder, tempo suficiente para deixar de ser presidente e passar a ser um símbolo claro da ditadura em África. Nascido em 1944, Museveni chegou ao poder aos 41 anos depois de liderar uma rebelião armada. Na época, ele apresentou-se como um salvador da pátria. Hoje é acusado de ser exatamente aquilo que prometeu combater. Para se manter no poder, Museveni destruiu os pilares da democracia. Em 2005, mandou retirar da Constituição o limite de mandatos presidenciais. Em 2017, eliminou o limite de idade, ou seja, moldou a lei do país para servir um único homem, ele próprio. Desde então, governa sem qualquer obstáculo legal, como se Uganda fosse sua propriedade privada. As eleições sob Museveni são constantemente denunciadas como fraudulentas e militarizadas. Tropas nas ruas, intimidação de eleitores, prisões arbitrárias e repressão violenta contra qualquer voz crítica. O principal líder da oposição, Bobi Wine, tornou-se alvo direto do regime, perseguições, agressões, detenções e, em momentos decisivos, prisão domiciliar vigiada por militares armados. Em janeiro de 2026, Museveni voltou a declarar vitória num processo amplamente contestado. Dias antes das eleições, o regime mandou desligar a internet em todo o país, isolando a população e impedindo denúncias em tempo real. O exército foi colocado nas ruas para intimidar qualquer tentativa de protesto. Outro sinal claro de ditadura é o nepotismo escancarado. Museveni transformou o Estado ugandês num negócio de família. A sua esposa é ministra, filhos no comando das Forças Armadas, irmãos em cargos estratégicos do governo e da segurança nacional. As instituições existem, mas o poder real gira em torno de um único sobrenome. Enquanto isso, o povo ugandês continua a sofrer. Milhões vivem na pobreza ou à beira dela, apesar das riquezas do país em petróleo e café. O crescimento econômico beneficia poucos, enquanto a maioria vive sem acesso digno a serviços básicos. Yoweri Museveni é a prova viva de que ditaduras modernas não precisam de coroas, apenas de constituições manipuladas, exércitos leais e eleições de fechada. Em Uganda, o poder não muda de mãos, apenas envelhece no mesmo lugar. Paul Biya governa os Camarões desde 1982. São mais de 4 décadas no poder, um tempo que ultrapassa qualquer noção de democracia e alternância política. Hoje, Biya não é apenas um presidente longevo, é o rosto de um regime que se recusa a sair da cena. Nascido em 1933, Paul Biya chegou ao poder após a renúncia do seu antecessor, mas nunca mais saiu. Desde então, os Camarões transformaram-se num país onde o poder não circula, apenas envelhece nas mesmas mãos. Milhões de camaronenses nasceram, cresceram e chegaram à idade adulta sem nunca conhecer outro presidente. O regime de Biya é marcado por autoritarismo, repressão e silêncio forçado. A oposição política é constantemente intimidada, manifestações são violentamente reprimidas e a liberdade de expressão é tratada como ameaça ao Estado. Jornalistas, ativistas e vozes críticas vivem sob pressão permanente. As eleições realizadas sob Paul Biya são repetidamente denunciadas como fraudulentas, sem transparência e com resultados previsíveis. Mesmo ausente do país durante longos períodos, Biya continua a ser reeleito enquanto o povo enfrenta crises profundas e abandono institucional. Outro sinal claro de ditadura é o bloqueio total da renovação política.
O Camarões hoje é governado por uma elite extremamente envelhecida, com dirigentes no poder há 30 ou 40 anos, presidente do parlamento, ministros, chefes da polícia e do sistema judicial mantêm-se nos cargos como se o Estado fosse herança pessoal. Os jovens são excluídos das decisões e empurrados para a marginalização ou para a imigração. No campo dos direitos humanos, o regime de Biya acumula denúncias graves. O país vive conflitos armados internos, crises separatistas e uma grave situação humanitária, enquanto o governo responde com força militar em vez de diálogo. Apesar de possuir recursos naturais valiosos como petróleo e gás, os Camarões continuam mergulhados em corrupção, pobreza e desigualdade extrema. A riqueza do país beneficia uma pequena elite ligada ao poder, enquanto a maioria da população luta para sobreviver. Paul Biya representa uma ditadura silenciosa, sem grandes discursos inflamados, mas sustentado por eleições de fechada, repressão constante e um sistema fechado que serve apenas para manter um homem e o seu círculo no poder. Nos Camarões, o problema já não é apenas quem governa, é o facto de o poder nunca mudar de mãos. Samia Suluhu Hassan assumiu a presidência da Tanzânia em 19 de março de 2021, após a morte repentina do então presidente John Magufuli. Nascida em 27 de janeiro de 1960 em Zanzibar, Samia entrou para a história como a primeira mulher presidente do país. Mas, para muitos tanzanianos, essa marca histórica rapidamente perdeu o brilho. Com uma carreira política construída dentro do partido no poder, o Chama Cha Mapinduzi, CCM, Samia já fazia parte do núcleo duro do regime muito antes de chegar à presidência. Ou seja, a mudança de rosto não significou mudança de sistema. Apesar de inicialmente prometer abertura política e reconciliação nacional, o seu governo passou a ser acusado de repetir práticas autoritárias do passado. A oposição voltou a ser alvo de repressão, com detenções, perseguições e acusações graves contra líderes políticos. Um dos casos mais citados é do opositor Tundu Lissu, associado ao partido Chadema, frequentemente apontado como um alvo de intimidação estatal. A liberdade de expressão também entrou em declínio. Leis de segurança cibernética e normas sobre a comunicação digital são acusadas de servir como instrumento de censura, permitindo vigilância, silenciamento online e criminalização de críticas ao governo. Jornalistas e órgãos de comunicação enfrentam suspensões, encerramentos e prisões arbitrárias. Em novembro de 2025, a Tanzânia realizou eleições presidenciais que tornaram um dos episódios mais controversos da história recente do país. Samia Suluhu Hassan foi declarada vencedora, mas a grande parte da população e da oposição rejeitou os resultados, denunciando fraude eleitoral. Segundo relatos divulgados dias antes das eleições, lideranças da oposição foram presas, deixando o processo eleitoral sem competição real. Após o anúncio oficial dos resultados, o povo saiu às ruas para protestar, mas a resposta do Estado foi brutal. Forças policiais e militares usaram gás lacrimogêneo e violência extrema para dispersar manifestações. Os protestos duraram vários dias e foram marcados por um número elevado de mortos, feridos e detenções em massa. Organizações e ativistas falam em centenas de vítimas, transformando o episódio numa das repressões da história da Tanzânia. Durante o auge da crise, Samia Suluhu Hassan chegou a afastar-se temporariamente do país enquanto a população enfrentava a repressão nas ruas. Outro ponto que gerou forte indignação popular foi a acusação de nepotismo. Samia passou a ser criticada por alegadamente colocar familiares próximos e pessoas do seu círculo íntimo em cargos estratégicos do governo. Para muitos tanzanianos, isso reforça a ideia de que o poder deixou de servir o Estado para servir interesses familiares. Hoje, Samia Suluhu Hassan é vista por muitos não como um símbolo de avanço democrático, mas como uma continuidade de um regime autoritário, onde eleições são questionadas, protestos são reprimidos com violência e o poder se fecha cada vez mais sobre si mesmo. Na Tanzânia, a promessa de mudança deu lugar ao medo e a esperança foi substituída pela repressão. João Lourenço é o terceiro presidente da República de Angola. Nascido em 5 de março de 1954 no Lubito, província de Benguela, entrou na política em 1974 ao juntar-se ao MPLA, partido que viria a governar Angola desde a independência até os dias de hoje. Em 26 de setembro de 2017,
João Lourenço assumiu a presidência após vencer as eleições com mais de 61% dos votos, sucedendo José Eduardo dos Santos, que esteve no poder durante 38 anos. Naquele momento, muitos angolanos acreditaram que o país estaria finalmente numa nova era, mas com o passar do tempo, essa esperança foi se transformando em frustração e revolta. Antes de chegar à presidência, João Lourenço ocupou cargos estratégicos no regime. Foi governador de Benguela, ministro da Defesa e vice-presidente do MPLA, ou seja, nunca foi um outsider do sistema, sempre fez parte do núcleo duro do poder. Hoje, o seu governo é alvo de fortes críticas populares. A economia continua fraca, o desemprego atinge níveis alarmantes, sobretudo entre os jovens, e o custo de vida sobe enquanto os salários não acompanham. A corrupção, que deveria ser combatida, continua a ser uma realidade diária sentida pelo povo. A liberdade de expressão em Angola também se tornou um problema sério. Cidadãos, ativistas e jovens manifestantes são intimidados, perseguidos e reprimidos por criticar o governo. Protestar contra a fome, o desemprego e o aumento dos preços passou a ser tratado como crime. Um dos momentos mais marcantes e mais graves da governação de João Lourenço foi quando ordenou às forças policiais e militares que atirassem o povo durante manifestações contra o aumento do preço dos combustíveis. Vidas foram perdidas e o medo passou a falar mais alto do que o direito à manifestação. Apesar da crise interna, João Lourenço tornou-se conhecido como um dos presidentes africanos que mais viajou nos últimos anos, com mais de 115 viagens internacionais, enquanto hospitais, escolas e bairros inteiros no país continuam sem condições básicas. Para muitos angolanos, João Lourenço já é visto como um dos piores presidentes da história do país, um líder que não aceita críticas nem mesmo dentro do seu partido e que governa com mão dura contra o povo. Com o fim do seu mandato, aproxima-se e cresce a preocupação nacional. A Constituição da República de Angola só permite 2 mandatos. Mas há fortes sinais de que João Lourenço poderá estar a preparar um 3º mandato, o que significaria uma violação clara da Constituição e mais um golpe na democracia angolana. Em Angola, a promessa de mudança deu lugar à repressão, à pobreza e ao medo. E a pergunta que fica é simples: até quando o povo vai continuar a pagar o preço do poder absoluto? Chegamos ao final de mais um vídeo. Yoweri Museveni, Paul Biya, Samia Suluhu Hassan e João Lourenço, estes fazem parte do top 4 dos maiores ditadores da África nos últimos 5 anos. E se gostaste deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, deixar um comentário, subscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perderes mais nenhum vídeo aqui no canal Blogueiro Político.